Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético das epístolas de 1 João, aqui fornecido pela Escola Charles Spurgeon na sua modalidade online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na 17ª aula, estamos na análise agora do versículo 9 em diante. Na última aula a gente falou sobre o versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse foi o texto que nós analisamos, mostramos ali que, inclusive quando se diz que não se tem pecado, se tem uma visão muito pequena, né, do que é o pecado. Agora vamos para o versículo 9, em português: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o texto que nós vamos analisar. Vamos começar com a sua tradução, então. Bom, aqui nós temos ean homologomen tas hamartias hemon, ou seja, se confessarmos os nossos pecados. Pistos estin kai dikaios, seria fiel e justo, literalmente, ou seja, ele é fiel e justo. Rina aferremin, para nos perdoar tas hamartias, os pecados, kai katharice, para nos purificar, remas, né, nos purificar, apó passes adiquias, de toda injustiça. Então, o ean já é um conhecido nosso, né, famoso aí, se homologomen, que é confessarmos, se confessarmos. Lembra que homologomen, você pode lembrar, por exemplo, de homologar, né? A ideia de homologar seria mais ou menos a ideia, né? Até onde eu entendo, de confirmar. É mais ou menos essa a ideia que a palavra tem. E ela vem do grego, né? Homologo, na verdade, homologeo, que seria professar, confessar. Seria essa ideia que se passa com a palavra homologeo, certo? Inclusive, a gente pode perceber aqui o omen, aqui no caso, primeira pessoa, né, do plural, se confessarmos os nossos pecados, então, primeira pessoa do plural, omen, e assim a gente tem se confessarmos. Tas hamartias, que é os pecados. Mas como nós temos aqui o remon, que é o nosso pronome pessoal no genitivo, que a gente traduz como os nossos. Então, remon, nossos, tas hamartias, os nossos pecados. Lembrando que hamartia, de onde vem a palavra amartiologia, né, com H, então a doutrina do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, nós temos aqui pistos estin kai dikaios. Então, estin você deve lembrar, é o verbo emi, o verbo ser. Então, ele é, no caso estin está na terceira pessoa. Estando na terceira pessoa, nós temos aqui ele é. Ele é pistos, lembra que pistos significa fiel, certo? Então, ele é fiel, ele é fiel e dikaios, ele é fiel e justo, ele é fiel e justo, dikaios, justo. Ele é fiel e justo para quê, né? Nós temos um rina aqui. Você sabe que o rina é uma palavra importantíssima dentro da nossa compreensão aqui do nosso Novo Testamento grego. Rina tem a ver com propósito, com finalidade. Isso é tão importante, porque rina é a palavra que vai nos trazer essa ideia de propósito, que sempre é importante dentro de um texto. Por que Deus é fiel e justo? Por que razão? Por quê? Para quê? Qual é o propósito? Ou seja, para nos perdoar. Então, para aferremin, então afe é o verbo afieme, então para perdoar ou para nos perdoar, né?
para nos perdoar os pecados, das hamartias, quem perdoa, perdoa alguém ou algo, né? Então aqui está no acusativo plural, nos perdoar os pecados. Cai e catharice remas, lembra que já falamos do verbo aqui catharice, que é o verbo catharizo, que é purificar, né? Então, e purificar nos, né? Temos o remas aqui, então, nos purificar. Eu quero que você perceba aqui também outro elemento aqui, que é esse iota subscrito, que você percebe. Deixa eu chamar a atenção aqui de uma outra forma. Esse iota subscrito aqui, purificar, né? Esse iota subscrito e esse iota subscrito aqui. Eles indicam que nós estamos falando do infinitivo. Normalmente, quando nós temos um rina, né? Essa ideia de trazer o propósito, essa preposição aqui, nós vamos ter também os verbos ligados a esse rina no infinitivo, ou seja, para perdoar, para purificar. É bem comum que isso aconteça. Então esse iota subscrito aí no verbo, ele dá para a gente já uma indicação de que nós estamos tratando do, na verdade, não do infinitivo, mas do subjuntivo, certo? Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, neste caso, no subjuntivo. Apó passes adiquias, então de toda injustiça, certo? Apó de, a nossa preposição, passes, de toda injustiça. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente percebe aí uma tradução agora um pouquinho mais truncada, né? Não segue talvez uma sequência tão esperada como nós teríamos, né? Mas nós temos aí sim uma condicional: se confessarmos os nossos pecados, fiel e justo, ele é fiel e justo para isso e isso, né? Para nos purificar para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Muito bem, vamos seguir adiante aqui, exatamente a partir do versículo 9, e fazer essa análise mais detalhada aí pra gente. Nós temos ean, lembrando que esse ean é a nossa condicional agora de uma forma positiva. Lembre-se disso, nós estamos tratando da condicional positiva agora. Antes era se dissermos, no versículo 8, né? Se dissermos que não temos pecado, certo? Mas, né, por outro lado, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós confessarmos os nossos pecados, se eu estou confessando é porque eu reconheço que eu tenho pecado, né? Então, é interessante perceber que, então, quando ele fala se confessarmos, se homologomen, se confessarmos esses nossos pecados, esse autor retrata uma vida cristã autêntica, certo? Envolvendo um reconhecimento do próprio pecado de forma honesta e constante. O autor não está levantando a ideia de que não é que nós não tenhamos pecado, mas também que, como se a gente pudesse ter uma vida perfeita aqui na Terra. É como se ele trouxesse para a gente, nos trouxesse para a vida real. Os pecados vão vir, você vai pecar. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos os nossos pecados, diferente desses divisionistas que dizem que não tem pecado. Lembra que é como se na primeira condicional ele estivesse falando em relação ao divisionista, mas a outra ele está falando com o crente lá da igreja, se referindo a ele. Se você confessar os seus pecados, meu irmão, porque você provavelmente, estou imaginando João falando com um irmão daquela igreja, tentando afirmá-lo na fé, afirmar a fé dele, João diria: olha, você confesse o seu pecado, reconheça o seu pecado, diferente desses divisionistas que dizem que não tem pecado.
Você tem pecado, os pecados vão aparecer na sua vida, isso vai acontecer, mas se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Ou seja, é uma vida cristã autêntica, mas que reconhece o próprio pecado de forma honesta e constante. Isso é algo esperado do crente. Você tem que fazer isso constantemente. Não é algo assim que você faz só de vez em quando, não. Confessar os pecados é algo que você deve fazer sempre, porque você deve sempre reconhecer os seus pecados. Além disso, o autor chama a gente para falar aqui sobre esses pecados. Quando ele utiliza o plural, né, para a gente entender, a gente pode indicar para a gente que não é assim, confesse sim os seus pecados de uma forma geral, o seu pecado. Ele está falando dos pecados que acontecem. Ou seja, não é simplesmente reconhecer que você é um pecador, é reconhecer o dia que você falou mal de alguém, o dia que você mentiu para alguém, o dia que você olhou para quem não deveria olhar de uma forma pecaminosa. Você tem que reconhecer esses pecados de uma forma específica. Isso, na verdade, é confessar os nossos pecados. Isso é reconhecer o que nós fazemos diante de Deus. Quando a gente olha para o Salmo 32, o salmista diz, né, Davi diz lá, enquanto confessei o meu pecado, ele está falando do pecado dele, enquanto eu me calei, quando eu calei o meu pecado, os meus ossos, né? É como se ele dissesse que os ossos dele estavam se desintegrando, estavam sofrendo fisicamente enquanto ele calou o pecado. E aí depois ele diz, confessei o meu pecado. Então as coisas mudaram de lugar, mudaram de formato, certo? Então a gente precisa também confessar os nossos pecados de uma forma específica e não somente generalizada, ok? Beleza, vamos aqui então para o próximo... para as próximas expressões. Aqui nesse próximo texto, nós temos do versículo 9, nós temos as palavras pistós e dikaios, certo? As palavras pistós e dikaios são as palavras fiel e justo, ok? O kai aqui você já sabe, ele significa e, ok? E no sentido de adição, né? E aqui, quando a gente fala em termos de fiel e justo, lembra que ele falou se confessarmos, né, se nós falarmos desses pecados, os pecados de forma, esses pecados que a gente falar, que sejam de forma específica, certo? Que você não simplesmente trate os seus pecados de uma forma generalizada, mas que você especifique para Deus para que a sua confissão seja uma confissão verdadeira, né? Então, e agora a gente fala sobre fiel e justo. Deus é fiel e justo, ok? Para nos perdoar os pecados. Nós confessamos esses pecados e é interessante a gente notar isso, porque a gente pode perceber, olha, se confessarmos os nossos pecados, se a gente parasse aqui, confessar pecado não é nada fácil, né? A gente pecar já causa em si mesmo, a própria atitude do pecado, ela já causa um sentimento de não pertencimento, um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza no nosso coração, especialmente se, na verdade, se você é um crente verdadeiro, isso geralmente vai acontecer no seu coração se você tiver um relacionamento tratado com Deus e tal. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, fazer isso já é ruim em si, o pecado já gera muito mal para o nosso coração. E se a gente vem a confessar esse pecado, aí vem mais coisa ruim ainda. Entendo o que eu estou sentindo. Se nós pararmos aqui, ó, confessarmos os nossos pecados. Porque o pecado já causa todo esse sentimento de culpa e tal, e vergonha. E quando você confessa isso, é como se você revisitasse o seu pecado. Como se essa revisitação, esse revisitar do pecado fosse algo que gerasse no nosso coração ainda mais sentimentos ruins, se nós só fizéssemos isso, se nós simplesmente falássemos dos nossos pecados. A diferença é que, graças a Deus, não funciona assim, certo? Não funciona assim. Deus é fiel e justo. É como se agora a gente tem um alento. Ó, nós confessamos os nossos pecados. É um sentimento, é uma
É uma atitude que necessita de coragem do nosso coração, de clareza de que a gente precisa fazer isso, mas a gente tem um Deus que é fiel e justo, certo? E Deus é fiel no sentido de que ele tem compromisso, certo? Que ele é fiel aos seus compromissos. Deus não larga os seus compromissos. Deus cumpre aquilo com o qual ele se compromete. E um dos compromissos que Deus tem é de perdoar e purificar. Perdoar e purificar. Um dos compromissos que Deus tem para conosco é de perdão e de purificação dos nossos pecados com relação àqueles que confessam os seus pecados. Ou seja, Deus ele não vai nos deixar numa situação de perda de esperança. Deus não vai nos deixar numa situação de quem esperava dele alguma coisa e ele não entregou, no sentido daquilo que ele prometeu. Às vezes a gente espera algo de Deus e ele não entrega porque não foi algo que ele prometeu. Às vezes é algo que o nosso coração está pedindo, mas que Deus entende que não é o melhor para nós. Mas aquilo que ele promete para nós, ele vai cumprir, ele é fiel. A ideia de fiel é esta, é de alguém que é comprometido com as suas palavras, comprometido com aquilo que ele mesmo prometeu, com aquilo que ele mesmo falou. Se confessarmos os nossos pecados, nós nunca vamos ser deixados de lado. Se confessarmos os nossos pecados, a gente nunca vai perder essa comunhão com Deus. A gente nunca vai perder, na verdade, porque Deus estará sempre ali. Na verdade, a ideia de ser fiel é como se João estivesse dando uma garantia para a gente. Qual é a garantia de vocês? A garantia é de que essa confissão que você está entregando, ela está sendo entregue a alguém alguém que você pode confiar. É claro que nós precisamos também confessar os nossos pecados uns aos outros, mas isso é feito em direção a Deus, por conta de Deus, certo? Então, na verdade, nós temos essa garantia, podemos ficar tranquilos do nosso pedido de perdão, que será um pedido de perdão que vai ser definitivamente recebido, né? Esse é o ponto. E a outra palavra é dikaios, certo? A palavra dikaios, que é justo. O que se quer dizer com a palavra justo, certo? Basicamente, justo diz respeito a uma forma de agir, certo? Nossa forma de agir, sendo ela uma forma justa. Ou seja, que no refletir do caráter da pessoa de Deus, ele vai sempre agir de forma justa, ok? E na verdade, você pode perguntar, ok, ele sempre age de forma justa. Sim, e na verdade, como isso exatamente está ligado à ideia do seu perdão? Deus é justo, mas como isso está ligado à ideia do seu perdão? Até porque, se Deus é justo e nós somos pecadores, ele sendo justo, ele precisa nos punir pelos nossos pecados. Entendo o que eu estou dizendo. Deus precisa fazer isso, não porque ele precisa fazer algo no sentido de que ele é obrigado a fazer alguma coisa que a gente diz para ele. Obviamente que não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha. Deus, sendo justo, ele precisa, por essência, certo? Por uma questão de definição, ele precisa nos punir pelos nossos pecados. Então, como é que isso vai fazer como é que o fato dele ser justo vai trazer um alento para o nosso coração, certo? O alento está justamente pelo fato de que ele, sendo justo, ele agiu também de forma justa, absolutamente justa aqui na terra, e por conta disso pôde morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele agiu de forma que nós não pudemos agir e nos perdoou dos nossos pecados.
agiu da forma como nós não podíamos agir. Agiu de forma justa por injustos, certo? Para que esses injustos fossem transformados e agissem de forma justa. Ou seja, Deus é fiel, ele é comprometido com a sua promessa de nos perdoar, e ele é justo, ele pode nos perdoar, certo? Pelo que ele fez, na verdade, enviando o seu filho para viver como nós não podíamos viver. Então, 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Se ele é a propiciação, ele é a entrega pela purificação dos nossos pecados, porque ele agiu de forma justa, certo? Um outro texto de 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, ele foi quem foi enviado, Jesus foi enviado, agiu de forma absolutamente justa para nos perdoar e para nos purificar, que é justamente a ideia das próximas expressões. Nós temos aqui Rina aferremino, ou seja, para nos perdoar tas hamartias, dos pecados, kai cartarice, para e purificar, nos remas apó passes adiquias. A imagem então aqui ela é bem expressiva, certo? Nos perdoar os pecados e purificar, pois o pecado é uma ofensa que Deus expia, ok? E uma mancha que ele remove. Entenda aqui o que a gente está querendo colocar aqui. Está sendo trazida uma imagem aqui para a gente. A imagem é de de um Deus que perdoa e purifica. Por quê? Porque o nosso pecado, ele é algo que precisa ser expiado, que precisa ser limpo, certo? Que precisa... a nossa culpa precisa ser tirada e também há uma sujeira que o pecado acaba gerando, e essa sujeira precisa ser removida. Então ele nos perdoa, ok? É uma ofensa que Deus não nos cobra mais por essa ofensa, porque ele cobrou em Jesus Cristo pela sua morte, e também uma mancha que ele remove. O pecado ele purifica. E quem peca sabe, obviamente todos nós pecamos, que o pecado dá um senso muitas vezes de sujeira. Muitas pessoas quando pecam de alguma forma específica e tal, são pessoas que eu já ouvi que elas querem tomar um banho, né? Porque aí é como se fosse uma sensação de limpeza, porque o pecado tem gera esse sentimento de impureza, né? Alguns pecados acabam gerando isso de uma forma até mais forte, mais intensa naquelas pessoas que o cometem. Então, Deus, ele é esse que também purifica, ele remove a mancha do pecado. Então, esse perdão de Deus significa que ele não mais mantém os pecados das pessoas contra ele. É um cancelamento da dívida. Deus cancela a dívida. Você estava devendo contra mim, você estava me devendo, agora não está mais. Ok? O verbo afiemai é o verbo que significa literalmente soltar ou deixar, que é exatamente um contexto forense, ou seja, um contexto jurídico de tribunal. Você tinha uma dívida, mas essa dívida foi perdoada. Você está perdoado dessa dívida. Tudo aquilo que você me devia não me deve mais. É o poder do pecado, do perdão de pecados que Deus nos traz. E a palavra purificar, né, catharice, significa que ele remove a impureza que o pecado produz, como eu já mencionei. Remove, portanto, um impedimento da comunhão com Deus através do perdão de pecados. O pecado gera esse impedimento, nós estamos impuros diante de um Deus em quem não há treva nenhuma, lembra do versículo 5? E Deus nos purifica de toda injustiça. Então, falando em termos de injustiça, a gente tem que ter uma atenção aqui com relação a passes, apó passes de toda injustiça, que traz mais uma vez uma ideia de uma confissão em detalhe, todas as suas injustiças, todos os seus pecados. Deus nos perdoa de todos eles, mas é claro,
precisamos falar com ele sobre esses pecados. E é importante a gente lembrar que João escolhe o termo adikia, certo? Que é a palavra impureza, e não hamartia, que é a palavra pecado. Elas às vezes querem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas ele quer usar um contraste aqui com a palavra dikaios. Deus é dikaios e perdoa a nossa adikia, ou purifica, perdoa e purifica. Na verdade, a expressão é kartaritse, né? Então, Deus é dikaios e ele nos purifica de toda adikias, ok? Dikaios, adikias. Perceba que há uma relação aqui. Esse dik aqui, essa raiz, dik. Mas lembre-se que no grego existe uma relação aqui do alfa como de negação, certo? Um prefixo de negação. Então Deus é dikaios, justo, e nos perdoa de toda adikias, de toda injustiça, certo? E esse A aqui, por exemplo, acéfalo, né, é sem cabeça, né? A gente também tem isso em português, que veio também do grego, esse sufixo de negação. E nesse caso, o prefixo, né? Enfim, mas o ponto é, ele está trazendo esse contraste aí como uma palavra que ele utilizou com a mesma raiz e agora está trazendo aqui para a gente. Então era isso, espero que você tenha gostado da aula. Nas próximas vamos continuar traduzindo e analisando cada um dos textos. Deus nos abençoe, até a próxima. Valeu!